Olá, pessoal do COC, terceiro ano, ensino médio, COC José Bonifácio, como vão? Espero que estejam bem. Depois de uma semana de folga aí com o feriado, nós estamos retomando então nesse dia, hoje é 15, então vai ser dia 18 de junho de 2020, essa nossa aula aí que provavelmente estará gravada, que vocês estarão me assistindo de manhã. Então, muito bem, vamos retomar. De onde nós continuamos, de onde nós paramos. A gente fez, vamos lá, vamos até lá. Nós fizemos então os módulos 10 e 11 sobre argumentação. Voltamos a falar sobre as questões de argumentativas, quais seriam as principais características do texto argumentativo e como é que a gente criaria uma argumentação sólida. Voltamos a falar disso e fizemos os exercícios. Depois, na semana retrasada, nós fizemos tivemos um encontro apenas para interpretação de texto 2, né, que é esse módulo 12 aí, que a gente retomou algumas questões importantes, muito importantes para a facção da prova de língua portuguesa. Grande parte dos exercícios são de interpretação de texto e agora, mais uma vez, depois de 2, 3 semanas, vocês vão voltar a escrever. Eu provavelmente devo estar, né, hoje, como hoje é segunda-feira e eu vou só esse vídeo para vocês vai passar só na quinta, no dia 18, provavelmente no dia 18 já vou combinar com vocês na parte ao vivo a devolução de mais uma redação. Com certeza vocês vão estar recebendo mais uma redação com devolutiva lá com a Miriam na secretaria. Nós provavelmente daqui a pouquinho na parte ao vivo a gente já vai combinar isso, quando será. E claro, quem não conseguiu me entregar, não sei, não me lembro se dessa turma tinha gente com pendência de entrega ou não, mas das outras eu sei que teve, então quem conseguiu me entregar, eu estou pegando também, então do mesmo jeito que eu passo para entregar para a Miriam as corrigidas, eu passo para pegar as novas e assim vamos. Tudo bem? Então vamos lá, então agora está na hora de escrever, como sempre, né? A parte mais importante do curso eu escolhi lá na página 215, ó, estou no caderno de sala de aula de vocês, tá? Não é o caderno de atividades, é o caderno de teoria. E na página 215 eu encontrei uma proposta que caiu no ITA, ó. Olha que legal, hein? Quem tem medo do ITA aí? É uma proposta que não vai dar trabalho para vocês porque ela chega a ser uma discussão quase que basilar para cada brasileiro. Porque discutir corrupção é uma coisa que o brasileiro, infelizmente, está bastante acostumado. Então, eu tenho certeza que vocês terão bons cenários, muitos cenários plurais para esse tipo de contexto e algumas citações de autoridade muito ricas. Todas as citações de autoridades que têm a ver com essa questão de corrupção, desrespeito ao que é público, em tentar enganar os outros e passar a perna nos outros, tentar tirar vantagem. E vou lembrar que o Thomas Hobbes cabe aqui também, então vamos lá, vamos tentar diversificar. Lembre que vocês estão em casa escrevendo, então você pode, você tem um aparato para poder pesquisar uma citação interessante, desde que você vá lembrar dela quando você estiver lá no dia do Enem, que nós não sabemos quando vai ser ainda, mas se for nesse sentido que você vai pesquisar para construir teu texto para eu corrigir, então é válido sim você pesquisar alguma coisa. Ó, se cair corrupção lá no minha redação do meu Enem, eu vou usar essa e eu vou lembrar disso. É isso que é o importante. Você está fazendo uma pesquisa, mas você está associando. Ó, esse autor, esse filósofo, esta obra que eu estou usando aqui, vou lembrar dela. Se cair corrupção, eu posso encaixar isso. Esse é o principal, para a gente buscar essa nota satisfatória aí para vocês, todos arrasarem no Enem e nas vestibulares. É importante que a gente treine isso. Então, vamos lá, eu vou ler com vocês a questão da corrupção aqui, ó, que caiu no item. Redija uma dissertação em prosa. Vamos lembrar que em prosa nada mais é que um texto em parágrafos, tá? Eu não canso de repetir isso porque eu já vi pessoas se enganarem com isso. Prosa, mas prosa eu ouvi falar que prosa era conversa. Informalmente prosa é conversa. Ah, então eu vou ter que fazer uma redação com diálogo, não é nada disso. Eu vou ter que fazer um poema, não é nada disso. Prosa é um texto que se difere de um tema em versos. Prosa em parágrafos, linhas comum. Então, todas essas redações que vocês sempre fizeram, dissertações para mim, são textos em prosa.
é aproximadamente 25 linhas. Vocês sabem que o ideal é sempre 25 a 30 linhas, tá? Até um pouquinho a mais, porque o Enem vai te oferecer um pouquinho a mais de linhas. Se eu não me engano, é 33, 34 linhas, e o ideal é que o candidato explore tudo o espaço que ele tem, porque para mostrar que ele tem bastante a dizer, ele tem muita argumentação, que a argumentação dele pode chegar no nível profundo. Então, sempre busque um texto completo, um texto um pouco maior do que 25 linhas. 25 linhas seria o mais básico do básico. Tudo bem? Vamos lá. O tema é: a ocasião faz o ladrão? Será que esta pergunta é uma pergunta motivadora? Sim, gente, não é tema não, é só pergunta motivadora. Para elaborar sua redação, você poderá valer-se total ou parcialmente dos argumentos contidos no excerto abaixo. Então, você pode utilizar total ou parcialmente, significa que você pode retirar os seus argumentos daqui. O especial que foi o ITA, especialmente, que deixou isso claro. No Enem eu recomendo isso? Não, gente, não recomendo. Não recomendo que você use totalmente a sua argumentação que venha da coletânea. Por mais que o ITA tenha deixado isso aqui livre, você no Enem, lembre-se disso, você tem que mostrar repertório. Então, parte vem da coletânea, mas parte tem que vir de você. Tem que vir, você tem que mostrar que você tem conteúdo. Você tem que mostrar que você tem essa cachola aí recheada de coisas que você já parou para pensar na vida, que você olha a sociedade e consegue ver de uma maneira crítica tudo isso. Do jeito que a gente conversa há muito tempo. Então, mostre isso, é hora de você mostrar. Então, total ou parcialmente dos argumentos contidos no excerto abaixo, refutando-os ou concordando com os mesmos. Não os copie. Então, aqui está bem claro, você não vai copiar nada, você vai usar com as suas palavras. Sempre opte por isso, nunca copie nada. Se você for utilizar alguma informação da coletânea, sempre use a paráfrase. O que é paráfrase? É dizer de novo, só que com outras palavras. As suas palavras. Tudo bem? Dê um título, grifa essa parte, pessoal. Se você tiver com o caderno na mão, grifa essa parte para você não esquecer. No Enem ele não pede o título como obrigatório, mas aqui ele pediu. Se isso acontecer, você é obrigado a colocar. Se você não colocar, você vai perder ponto. Então, grifa. Sempre quando aparecer esse tipo de coisa na redação, grifa. Não sei se vocês vão prestar o Enem ou não, mas tem outros vestibulares que fazem isso, tá? Que pedem título. Só para o aluno desavisado que só está pensando no Enem, que está esquecendo dos outros, acaba perdendo os pontinhos preciosos. A redação final deve ser feita com caneta azul ou preta. Tá, isso é básico no Enem, se eu não me engano, é só preta. Olha o texto 1. Que é um texto do Diogo Mainardi, lá da revista Veja, de 5 de julho de 2000. Muito se reclama no Brasil da corrupção pública. Que vai do guardinha de trânsito ao deputado federal. A corrupção privada, no entanto, é igualmente difusa e danosa, embora ninguém pareça escandalizar-se demais com ela. Quando vou ao Brasil, frequento jornalistas, cineastas, publicitários, e é impressionante a quantidade de histórias de corrupção privada que eles têm a contar. Na maior parte dos casos, são atravessadores que faturam uma bonificação para cada transação comercial que executam. Acredito que em outros campos de trabalho se verifiquem fatos análogos. Se, em vez de jornalistas, cineastas e publicitários, eu frequentasse fabricantes de parafusos ou importadores de máquinas agrícolas, acho que acabarei ouvindo o mesmo número de histórias de corrupção. Interessante isso aqui, tá legal? Pessoal, para vocês lembrarem que corrupção a gente sempre associa ao público, ao governo, às pessoas que ocupam um cargo público, mas é bem interessante a gente pensar que o Brasil não só tem políticos corruptos, o Brasil tem um povo, na sua natureza, intrínseca na sua pele, uma questão de corrupção. A gente pode argumentar desde aquele cara que fura fila, tira vantagem, ou pega um troco errado e não devolve, tudo isso, ou aquele cara que falta no trabalho, fala que está doente, vai lá e pega um atestado com um colega, e entre outras coisas que também são considerados corrupção e que faz do nosso povo um povo corrupto, e aí os políticos acabam sendo um reflexo do povo. Esta é uma visão que esse texto aqui quer deixar bem clara. Então, só se fala da esfera pública, mas na esfera privada também tem. Muita gente que só nega impostos, muita gente que ganha, que tem benefícios por ajudar algum cliente ou faz algum tipo de movimentação para que o cliente seja sempre aquele mesmo que é amigo. Então isso tudo também caracteriza um estratagema de corrupção que é muito comum no nosso país. Agora olha só, agora é um texto do Milor Fernandes, escritor na Folha de São Paulo, escritor famoso. No Brasil,
Uma pessoa já é considerada honesta apenas porque é medíocre em sua desonestidade. Olha só. Só o fato do cara ser pouco desonesto, ou seja, não pensar grande demais, só pensar em pouquíssimas coisas. Ah, por pequenos delitos, alguns vão considerá-lo honesto. Nada de honesto. Mesmo que seja, igual eu acabei de dizer, uma furada de fila, uma faltada no trabalho, por uma questão que não seja honesta, é desonestidade do mesmo jeito. E o Brasil tem essa mania de achar que coisas pequenas, se não são milhões, se não são dólares e dólares na cueca de um político, ah não, isso é passável, é aceitável, não é corrupção. É corrupção também. Está intrínseco ao nosso povo. Aqui a revista Isto É, 1992. Nossa, faz tempo essa, hein? Não há povos mais ou menos predispostos à desonestidade. Assim, sistemas mais permissivos, mais frouxos, mais corruptos, nos quais ela encontra terreno fértil para plantar suas raízes profundas, o que estaria ocorrendo no Brasil. Então aqui, a revista Isto É está dizendo que aqui, ó, a grande parte da corrupção se dá porque nós estamos num ambiente que é fácil ser corrupto, num ambiente que não é tão punitivo a corruptos, num ambiente que é quase que aprazível, quase que é comum. Aqui no Brasil, se você não sonega os impostos para pagar o seu imposto de renda, você é considerado um bobão, um otário, uma pessoa que não tem um pouco mais de inteligência. Isso é muito comum aqui. E em outros países a gente sabe que não é bem assim, né? Existem países que são exemplares na questão da correção da corrupção e que faz com que isso acabe sendo até efetivo, né? Eu nunca esqueço de dar o exemplo aqui, eu já ouvi falar, eu não sei a fonte exata disso, mas eu já ouvi falar de uma história que o outro contou, que viu na TV, né? Mas é sempre bom. Parece que era um programa de TV, eu não me lembro qual, que alguém contou que viu, que lá em Dubai, se não me engano, o sheik lá, ele dizia que ele cortava a mão de quem roubasse, né? Ele ia cortar a mão, parece que o repórter perguntou para ele, mas você não acha muito cruel isso aí, você deixar uma pessoa sem a mão, que às vezes ela roubou alguma coisa e que às vezes talvez ela estivesse precisando? Aí parece que a resposta, parece-me que essa lenda, não sei se é lenda ou não, parece que a resposta do sheik foi: olha em volta, você está vendo alguém sem mão? Está vendo alguém maneta por aí? Isso significa o quê? Que as pessoas, por esse medo, acabam dizendo: não, eu não vou roubar não. É melhor não, porque senão eu vou ficar sem mão. Além de ficar sem a minha mão para poder trabalhar, eu vou ter essa vergonha, vou ter que carregar isso para sempre comigo, então por isso eu não vou fazer. Há uma lenda, não sei se isso é verdade ou não, mas que mostra o quê? Que um sistema que realmente é muito pouco permissivo à corrupção dá certo. As pessoas têm menos medo de cometer o delito, esse pequeno delito, então elas têm muito medo, então não comete. Então essa é uma visão que no texto 3 aqui da revista Isto É está deixando esse lado claro aqui. E agora aqui no trecho final a gente tem umas funções de honestidade, olha aqui, ó. Os excertos a seguir foram extraídos da matéria O Bloco dos Honestos, publicada na revista Isto É, de novo, de 1992. Então, provavelmente a revista Isto É fez uma grande reportagem sobre desonestidade e tudo mais. E aqui é o Bloco dos Honestos. Vamos descobrir quem que é o Bloco dos Honestos? Vamos lá, ó. A moeda, na época, era o cruzeiro. Olha só. GBP é o nome da moça, né, que não quiseram colocar. Funcionária do metrô de São Paulo. Vamos lá. Salário mensal de 640 mil cruzeiros. Não sabemos quanto que é isso, mas deve ser uma funcionária do metrô, então deve ser um salário próximo do salário mínimo hoje. Entre suas funções, recolhe roupas doadas para os pobres. Então, ela faz umas coisas a mais, né? Além de fazer o que ela tem que fazer, ela recolhe roupa para pobre. A pessoa que pensa nos outros. Trabalhando solitariamente numa sala, encontrou 400 cruzeiros, ou né, 400 dólares, desculpe. Aqui está o US aqui. Ou seja, provavelmente muito mais do que ela recebia, né? No bolso de um casaco que lhe foi entregue. Olha lá, encontrou uma quantia em dinheiro muito maior do que seria o seu salário, e presumo, né, pelo valor pensado que o dólar estaria na época em relação ao cruzeiro. Passou o dinheiro a seu chefe, que aguarda o verdadeiro dono. Olha só, demonstrou uma honestidade, uma funcionária do metrô. Aí você tem aqui, ó, os 400 dólares correspondiam a um pouco mais que o dobro do salário. Então, um pouco mais que o dobro, quase o triplo do salário que essa moça ganhava. Muito legal. Aí você tem CA, uma outra pessoa, mulher também, camareira de hotel. Ganha mensalmente 390 mil cruzeiros trabalhando 10 horas por dia. Entrega à gerência dólares
relógios e joias esquecidos pelos hóspedes. Olha só, todos os hóspedes acabam esquecendo alguma coisa, ela pega tudo, dólares, inclusive dólares, e entrega na mão do chefe, do gerente. Sua receita para a honestidade é não dar chance à tentação. Então acho que ela nem espera muito, né? Ela não fica nem pensando. Ela pensa, se ela começasse a pensar nas contas que ela tem para pagar, ela pegaria. Mas não, ela fala, não, pega aqui logo para eu não ter chance. Já entra e pega, pronto. Isso é uma forma de honestidade, dado o bloco dos honestos. HHF, fiscal aduaneiro. Vamos lá. Ganha 3 milhões de cruzeiros de salário mensal, fiscalizando a fronteira Brasil-Paraguai. Então tá bom. Nossa, 3 milhões deve ser um salário de milhões astronômicos. Não, gente, ó. Vamos lembrar que se você fizer uma comparação, ó, 600 mil, então é como se fosse assim, vamos supor que a pessoa ganha 600 reais, o outro ganha 3 mil reais. Então, não é nada absurdo, que às vezes a gente vê milhões e parece, nossa, é um cara super rico. Não, não é isso não. Ele só ganha umas 3 vezes mais do que uma camareira, ou 4 vezes mais do que uma camareira, ou 4, 5 vezes mais do que uma agente do metrô. Fiscal da NEM, então, ganha 3 milhões, lá. Por suas mãos passam diariamente 10 milhões em guias de exportação. Irredutível declara, a corrupção não compensa, tampouco constrói. Então ele pega 10 milhões na mão todo dia e não pega um centavo desses dólares que são de exportação. Ele devolve, coloca tudo no lugar e diz que não constrói, essa corrupção não vale a pena. Uma pessoa dando mais um exemplo. E o último, JAS, que é o engenheiro, que ganha 2 milhões, ou seja, mais ou menos umas 4 vezes ou 5 vezes o que os outros funcionários ganham. 2 milhões de cruzeiros por mês, examinando loteamentos fora da lei. Já interditou mais de 60 empreendimentos imobiliários irregulares. Diz que o menor diálogo com a pilantragem termina em corrupção. Então, ó, provavelmente esse é aquele cara que vai lá, multa a pessoa que está errada e não aceita conversar, porque senão a pessoa vai oferecer um tipo de propina e ele, pelo jeito, esse JAS, não aceita propina de ninguém. Esse é o bloco dos honestos. Muito bem, gente. Ó, tá aqui. É uma redação sobre corrupção, não só política. Você pode sim fazer uma menção direta à corrupção no Brasil, que existe na política, mas ele também está deixando claro que a corrupção está intrínseca ao povo. É o povo que também precisa se conscientizar. O povo precisa aprender que não adianta ele apontar o dedo para os políticos cobrando honestidade, sendo que ele em si, enquanto povo, não demonstra honestidade e precisa mudar. Essa postura precisa nascer de novo no coração do povo, para que aí talvez num futuro próximo este povo vai estar na política, este povo vai representar e aí este povo seja uma política diferente. É assim que vai ser a mudança, a reforma política que a gente sempre espera, né? Que o povo, que essa resolução emana do povo, então é o povo que se movimenta, que vai lá, se transforma e transforma a política. É assim que eu acho que deve ser, mas claro, não quero enviesar a redação de vocês, vocês vão ter liberdade aí para argumentar do jeito que vocês acharem melhor. Tudo bem, pessoal? Essa é o papo de hoje, então ficou um vídeo mais curtinho, porque é só a preparação para uma redação. Daqui a pouquinho eu estou junto com vocês para a gente debater esse tema, que nós não vamos discutir se vai fazer ou não, eu já escolhi, vai ser feito esse, até porque a corrupção é sempre um tema legal, é sempre um tema relevante, é recorrente no país. No Enem, eles não têm abordado isso há muitos anos. Por quê? Não sei. Por quê? Vamos tentar descobrir, né? Porque será que o governo ele quer atestar seus próprios defeitos? Mas, como nós temos um governo diferente que vive dizendo, vive argumentando que é contra a corrupção, que ia colocar um fim à corrupção, eu não duvido que este nosso atual ministro da Educação queira, de uma maneira um pouco de cara lavada, falar sobre corrupção e cobrar que as pessoas sejam menos corruptas e tudo mais. Esse é um governo que prega por isso. Apesar de ter alguns casos começando a emergir, ele ainda tem essa bandeira, então vamos acreditar que este tema é sim uma possibilidade. Lembrando que nós temos outros vestibulares que podem muito bem abordar isso, porque não tem relação direta com o governo, não são elaborados pelo MEC, que são o vestibular da Unesp, o vestibular da FUVEST, que são os vestibulares que são criados por instituições privadas, que é a VUNESP. Então,
Vamos esperar que isso seja sempre um tema relevante. Tudo bem, pessoal? Estou me despedindo, até daqui a pouquinho a gente vai falar da nossa citação de autoridade do dia e depois a gente já vai começar a debater a nossa redação. Vamos nessa, até já já, pessoal!